A paz do Senhor, você internauta, no ar pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje, ele é presidente da Comissão de Apologética da CGADB, também presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí. Ele é graduado em Letras com habilitação em Hebraico, isso pela Universidade de São Paulo, a USP. Também é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Pastor, ele também é comentarista de lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD, escritor de várias obras publicadas pela editora e segundo vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Seja bem-vindo, pastor Ezequias Soares. É uma alegria estar com o irmão, para o Senhor, para o irmão, para o Senhor também para os internautas. É um gozo e uma alegria poder estar com vocês aqui. O foco de nossa entrevista de hoje é Hamartiologia. Vamos ao foco. Pastor Ezequias, a Hamartiologia é a doutrina do pecado. Eu gostaria que o senhor falasse para nossos internautas sobre o pecado original. O que é o pecado original e a que se estende? Como é que essa doutrina é aplicada no contexto bíblico, no contexto da fé cristã? Primeiro, vou esclarecer o nome Hamartiologia, que é um termo muito usado, conhecido pelos alunos de teologia, mas talvez o internauta fique perguntando por que doutrina do pecado tem esse nome. Aqui, hamartia significa pecado, é daí que veio o nome. Agora, a sua pergunta sobre o pecado original, na verdade, a tradição cristã, ao longo dos séculos, vê o pecado em dois aspectos. O aspecto prático e o aspecto de, vamos dizer, natural. Natural no sentido de fugiu a palavra agora, no sentido do dia a dia, do pecado consciente, que é chamado pecado atual, tá? É o pecado prático, assim dizer, e o pecado como herança. Tá? E esse fato, pecado como herança, que é tido, que é chamado, isso veio da Idade Média, passou a ser chamado de pecado original. E esse pecado é aquele que todos os seres humanos herdaram. Vem de Adão, da queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Então, esse é o pecado original. E o pecado atual é aquele que as pessoas, antes de ter consciência de ter nascido pecador, praticam no seu dia a dia. Então, a tradição cristã vê esses dois pontos. O original é aquele que não temos como escapar dele. Nascemos com esse pecado. Mas nesse caso aí haveria da parte de Deus injustiça de imputar pecado a toda a humanidade, considerando que o pecado foi cometido originalmente por Adão e Eva lá no jardim? Não, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele deixa bem claro, faz até uma analogia entre Adão e Cristo, fala que como por um homem, se referindo a Adão, entrou o pecado no mundo, também pela justiça de um só homem, que se refere a Jesus, o perdão veio para toda a humanidade. E Paulo, ele, embora a sua doutrina seja revelada, mas muitos dos seus ensinos vêm do Antigo Testamento. O salmista, no Salmo 51, fala que em pecado concebeu minha mãe. Então, os rabinos, a tradição judaica, já havia o pecado de todos os seres humanos proveniente de Adão. Quer dizer, todos são concebidos em pecado. Agora, como isso aconteceu, existem muitas explicações, porque Paulo não deu explicação. Paulo simplesmente diz, ele deu uma prova
inquestionável, que é a morte. Assim como a morte passou para todas as pessoas, ninguém tem como se livrar dela, isso é uma prova de que todos são pecadores. Então isso é indiscutível. Agora, o processo, como que o pecado de Adão passou para todos os seres humanos, existem diversas teorias. E todas elas têm o seu ponto realmente forte, tem o seu ponto que realmente convence, tem fundamentação bíblica, mas tem as brechas, entendeu? Então, o traducionismo, o traducianismo, o que é isso? Uma doutrina que vem desde Tertuliano, que vem desde o início do terceiro século. Ele fala que na concepção o pai transfere para o filho a alma, entendeu? Isso se chama traducianismo. Então, essa interpretação, essa maneira de ver o pecado original mostra que de Adão passou, porque uma vez que na concepção a alma vem do pai e passa para o filho, então o pecado vem junto. No caso seria a forma do, entre aspas, contágio. Exatamente. Só que essa doutrina, ela não tem muita força porque dá a impressão que a alma é física, não é espiritual. Entendeu? Então, essa doutrina chamada traducianismo, ela é isso que eu falei, tem os seus senões. Mas você vê que lá no profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 1, fala que Deus forma o espírito do homem dentro dele. E agora, cada ser humano é uma nova criatura, entendeu? Então, isso se chama criacionismo, porque o criacionismo tem dois significados. Um, quando se refuta a teoria de Darwin, tá? A evolução, o evolucionismo. Então, quando se fala de criacionismo, é uma resposta, uma refutação ao darwinismo. Agora, tem também o criacionismo como refutando o traducianismo. Seria, no caso, a refutação no campo físico, contrapondo aí o darwinismo, né, o evolucionismo. Sim. E no campo espiritual, essa teoria que o senhor apresenta. Está refutando a doutrina traducianista, dizendo que na concepção do ser humano, Deus que cria a alma, né, que não é transferido pelo Pai. Entendeu? Então, Agostinho de Hipona se apegou nessa doutrina traducianista. Aí ele justifica porque Jesus nasceu sem pecado, porque foi concebido pelo Espírito Santo, então não foi maculado pelo sêmen paterno, entendeu? Mas essa é apenas uma teoria. Outra coisa vou falar que é injustiça da parte de Deus, não, porque o homem pecou. O livre-arbítrio que foi concedido a Adão e Eva na criação, eles fizeram mau uso do livre-arbítrio, eles pecaram. E como todo ser humano, toda a humanidade vem desse primeiro casal, então o que acontece? É uma cópia, você pega isso aqui, eu pego essa capa da Bíblia, ponho aqui uma mancha bem grande e vou tirar a cópia. O que vai acontecer nas cópias? A mancha sairá. Vai aparecer. Então aquela mancha chamada pecado, lá em Adão e Eva, então isso passou para todos. Aí nesse caso a injustiça de Deus não existe porque assim como o pecado entrou, Deus providenciou um escape para o ser humano e a saída é: os que aceitam a Jesus como Salvador estão livres da condenação gerada por este pecado original, tendo os cuidados com o pecado prático, que foi esse outro lado do pecado que o senhor falou ainda há pouco. Sim, porque assim como todos nasceram pecadores, Deus proveu recurso de salvação para todas as pessoas, não para alguns poucos escolhidos, como se fala por aí. Seria para todos.
a graça de Deus será derramada, trazendo salvação a todos os homens, a todas as pessoas. Muito bem. Agora, mas tem outra interpretação que é importante, que se chama federalismo. Então, Adão é a cabeça da raça humana, o primeiro. Então, como ele é a cabeça, então toda a raça humana vem dele, entendeu? Assim como Cristo é a cabeça da igreja, entendeu? Federal. Então, Adão é o federal da humanidade e Cristo é o segundo Adão, que é a cabeça da nova geração. Então, essa doutrina dentro da amartiologia, dentro da doutrina do pecado, se chama federalismo. Então, é outra linha de interpretação. Agora, Deus, é como disse Agostinho de Hipona, ele falou que todos nasceram no pecado, porque Pelágio dizia que o homem não tem nada a ver com o pecado de Adão. E Agostinho de Hipona refutou isso. Foi aí que ele mudou a sua maneira de pensar e trouxe a doutrina que depois os calvinistas mais radicais trouxeram, essa doutrina da predestinação, de que Deus escolheu antes dos tempos dos séculos, antes do fim da criação do mundo, já escolheu um pequeno grupo, que Agostinho de Hipona dizia o seguinte: Deus não tem compromisso nenhum com os seres humanos. Todos são pecadores, mas pela sua infinita graça e misericórdia, ele resolveu salvar um pequeno grupo. Mas Agostinho não falou de condenar os demais. Isso aí já veio posteriormente, ok? Então, como a salvação está disponibilizada para todos os seres humanos, e se o ser humano nasce pecador, porque herdou isso de Adão, o processo como isso aconteceu não se conhece, a Bíblia não fala, Paulo não explicou, mas deu a prova de que isso é um fato, o fato de a morte, todos os seres humanos passaram pela morte. Então, nós não temos dúvida alguma de que essa responsabilidade ela é humana, não se pode atribuir como uma injustiça da parte de Deus. Não há injustiça da parte de Deus, então, porque Deus, com um dos seus atributos, é justo. Amigo internauta, nós vamos para um breve intervalo, já estamos de volta. Continuamos a entrevista com o pastor Ezequias Soares sobre a doutrina do pecado. Já. Grande final do concurso nacional Crente Bom de Bíblia 2018. Todas as emoções da competição que conquistou o Brasil estão de volta. Marque em sua agenda. De 15 a 17 de novembro de 2018. Assista ao vivo às grandes finais das categorias Kids, Adolescentes, Jovens e Adultos. Cultura, suspense, interação, louvor e muito mais. Transmissão online, em tempo real, pela TV CPAD. Grande final do concurso Crente Bom de Bíblia. Uma realização CPAD. Crente Bom de Bíblia. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Ezequias Soares sobre a doutrina do pecado. Pastor Ezequias, 1 João, capítulo 5, versículo 16, fala sobre o pecado para a morte. Que pecado para a morte é esse que o escritor sacro fala? Olha,
Existem muitas interpretações, mas o apóstolo João, ele mesmo não especificou que pecado é esse. Porque o texto ele diz assim, olha, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então veja, ele não especificou. Com certeza os seus leitores, os destinatários originais desta epístola, sabiam o que significava. Do contrário, ele explicaria o que significa. Agora, há sim quem associa com a blasfêmia do Espírito Santo, é verdade. E há até denominação que interpreta esse versículo como pecado de adultério. Que inclusive algumas denominações, tidas até como seitas, né? Sim. Elas não reconciliam, em hipótese nenhuma, alguém que cair em ato de adultério. Fala que esse é o pecado para a morte, mas o contexto bíblico mostra que não é isso, porque Davi cometeu adultério e ele foi perdoado e está na lista dos grandes homens da Bíblia, inclusive o progenitor do Messias. Então, não pode ser, não especifica. Agora, o que temos que entender é o seguinte, que há pecados que para os crentes, que para os de fora que estão no mundo, que estão na ignorância, é o mesmo pecado que essas pessoas cometem lá fora, eles têm perdão, mas esse mesmo pecado, quando é cometido por alguém na igreja, não tem perdão, porque a pessoa conhece. Questão da consciência. Exatamente. Então, agora não sabemos que pecado é esse. Não sabemos, a Bíblia não especifica, mas há pecados que para o crente, você vê que tem gente que se desvia e nunca mais volta, não tem que ser evangelista, tenta de todos os meios. Então, alguma coisa ele fez que nós não sabemos. Talvez seja esse tipo de pecado que o apóstolo João esteja se referindo aqui. Mas assim, falando em tem perdão e não tem perdão, tem a blasfêmia contra o Espírito Santo, que inclusive o senhor falou há pouco, que há quem confunda, quem ache que esse pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. A questão é, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que não tem perdão para esse tipo de prática? E como é que se sabe se alguém cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo? Primeiro, você para entender essa passagem, entender o significado da blasfêmia contra o Espírito Santo, você tem que ver o contexto. O que aconteceu? Isso está em Mateus capítulo 12 e nas passagens paralelas, em Marcos e Lucas. Jesus expulsou o demônio, do endemoniado. E os fariseus, que eram autoridades religiosas, conhecedoras da situação, da doutrina, e eles, movidos por inveja, disseram: ele está expulsando o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, aí Jesus repreendeu e explicou que não fazia sentido, que o reino de Satanás não pode ser dividido, que nenhum reino dividido contra si mesmo pode sobreviver. Então, seria uma incoerência de estar expulsando o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, Jesus deixou bem claro a incoerência dessa acusação, dessa declaração dos fariseus. Aí ele diz que o pecado, quem pecar contra o Filho, tem perdão. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, que é blasfêmia contra o Espírito Santo, quem blasfemar contra o Filho, tudo bem, é perdoado. Aí, por quê? Eu vou explicar. Aí depois ele diz que quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste século, nem no vindouro. Tá? E alguém pergunta, a primeira pergunta, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Aí você tem que entender o seguinte, que as autoridades religiosas atribuíram a Beelzebul uma obra do Espírito Santo. Então aí podemos entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir aos demônios a obra do Espírito Santo. Então esse é o pecado, é isso que a gente entende nesse contexto. Segundo lugar, quem fez isto?
autoridades religiosas. Quer dizer que às vezes o incrédulo lá fora fala isso, mas na ignorância. Então não é a ele que esse pecado se refere, mas àqueles que estão na igreja, ou que se afastou da igreja, que conhece a palavra de Deus e ousa atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo. Então é nesse sentido. E por que não tem perdão? Sabe por quê? Porque quem traz as pessoas para Jesus é o Espírito Santo. Agostinho quando chamou isso de graça preveniente. E a Armínio também, o Herner também, o arminianismo, ele fala isso, que todas as pessoas que vêm para Jesus é aquela graça que eu já citei já hoje de Tito 2:11, porque a graça de Deus será derramada, trazendo salvação a todos os homens, ou seja, a todas as pessoas. Então todas as pessoas vêm para Jesus, por quê? Porque o Espírito Santo é quem traz essa pessoa. Agora a pessoa que já foi iluminada pelo Espírito Santo veio para Jesus por meio do Espírito Santo e depois ousa blasfemar, ofender, porque a blasfêmia é uma ofensa. A blasfêmia na Idade Média, até mesmo durante a Reforma, era tido como um crime. As pessoas eram presas, eram até martirizadas, eram condenadas à morte, pecado de blasfêmia. A blasfêmia era uma ofensa. Então, a pessoa que comete uma ofensa contra o Espírito Santo, como que o Espírito Santo vai iluminar essa pessoa? Porque tem acontecido pessoas que se desviaram, que falaram coisas contra a igreja, contra o povo de Deus, e depois se arrependem e acha que pecou contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Não, só o fato de eu sentir falta de vir para a igreja significa que ele não pecou contra o Espírito Santo. Esse exemplo que o senhor está dando aí, na verdade, já aconteceu certa feita com alguém que comentou dizendo o seguinte: estou angustiado, minha alma está muito angustiada porque eu sinto que blasfemei contra o Espírito Santo e eu estou com medo de ser condenado. Se a pessoa já diz que acha que blasfemou contra o Espírito Santo, é uma indicação de que não houve a blasfêmia? Exatamente, porque se ela está angustiada, é o Espírito Santo que está fazendo isso. Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem blasfemou contra o Espírito Santo não sente necessidade alguma, acha que está certo. Não tem remorso nenhum, não tem, ele, a consciência já está cauterizada e acha que está certo, que não tem de que se arrepender. Quando a pessoa se entristece, é o que aconteceu com Davi no Salmo 51. Ele sentia falta da graça de Deus, entendeu? Então essa pessoa que está fazendo uma declaração dessa, ela está sentindo falta da graça de Deus. Então é um sinal de que ela não pecou contra o Espírito Santo. Então nossos internautas podem ficar tranquilos, aqueles que quem sabe estão com algum sentimento de culpa, dizendo que blasfemou, proferiu alguma coisa por dúvida de alguma manifestação sobrenatural, de que se tiver com essa dúvida, a blasfêmia contra o Espírito Santo não aconteceu. Eu digo a essas pessoas que fiquem tranquilos, volte para a igreja, porque esse sentimento, esse desejo de voltar para a igreja, esse sentimento de que cometeu esse pecado, é um sinal que ele não cometeu. Porque quem pecou, quem blasfemou contra o Espírito Santo, não sente essa necessidade da igreja, não sente essa angústia de estar perdido, de estar condenado porque blasfemou. Não, Deus não trabalha assim. No caso, a blasfêmia contra o Espírito Santo seria um ato voluntário, consciente de alguém que sabe o que está fazendo. Exatamente, é consciente, exatamente. Então, quem tem dúvidas, porque há quem diga assim, quem não acredita nas manifestações, na contemporaneidade dos dons, faz críticas, dirige críticas aos pentecostais, esses indivíduos podem, esses irmãos, enfim, essas pessoas podem não estar enquadradas nessa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo? Sim, exatamente. Tem pessoas que, já ouvi testemunho de pessoas que falavam que interpretavam os pentecostais de maneira errônea. Diziam, vou entrar ali porque ali tem bode subindo pelas paredes, aquele negócio todo. E dá esse testemunho que agora está na igreja, quer dizer, pessoas que foram libertas, elas estavam enganadas, é diferente. Jesus estava tratando com os fariseus, com autoridades religiosas que conheciam, eles sabiam o que estavam fazendo, estava falando isso de maneira consciente, por inveja. Mas se alguém faz gracejo com o falar em línguas estranhas, com aquelas piadinhas, chocarrices... Não, aí não é blasfêmia. Mas é perigoso isso? Não deve, sabe, o profano é aquele que trata as coisas de Deus como se fosse coisa comum. Então, tratar o sagrado como comum, isso se chama profanação.
Então esse tipo de brincadeira se faz, mas com outras coisas, não com o sagrado. O sagrado deve respeitar. Deve tomar muito cuidado quanto a isso. Não é o pecado, não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque não está atribuindo aos demônios uma obra do Espírito Santo, mas está tratando o sagrado como se fosse comum. Isso é profanação e é perigoso. Nós vamos para mais um intervalo no nosso programa Teologia em Foco. Já já estamos de volta com o pastor Ezequias Soares falando sobre a doutrina do pecado. Voltamos logo mais. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. A doutrina do pecado é o foco de nossa entrevista de hoje no Teologia em Foco e o pastor Ezequias Soares continua conosco. Pastor Ezequias, já falamos bastante a respeito do pecado, mas como é que se sabe que determinada prática é pecado ou não? Existe uma lista? O que é que afere se algo é pecado? O que é que classifica alguma coisa como pecado ou não? Para o crente é mais fácil, porque é aquilo que a Bíblia condena. O pecado, o apóstolo João disse, o pecado é iniquidade. O pecado é transgressão da lei de Deus. Então, o crente sabe realmente que é pecado, o que está de maneira clara e direta nas Escrituras Sagradas. Mas tem coisa que é pecado cometer e não está muito claro na Bíblia. Então, é como um pai que ensina o filho a vida inteira. E quando o filho tem dúvida, recorre ao pai, o pai ajuda, esclarece. Mas vai chegar um momento na vida que ele vai se encontrar com uma situação nova, não tem mais papai nem mamãe para ajudar, para ensinar, para dar uma orientação, e ele vai ter que tomar uma decisão por si próprio. Mas o que acontece? A bagagem que ele tem já permite a ele tomar uma decisão correta. Eu li um livro, uma vez um pastor disse que assumiu o pastorado de uma igreja e cada dia tinha um fato novo. E surgia uma situação, ele procurava nos seus apontamentos, no seu livro e tudo mais, não achava a resposta. Aí ele tinha que realmente tomar uma decisão com base no conhecimento que ele já tem. Então, para o crente, quando é uma situação nova, ele sabe, com aquilo que ele já tem o Espírito Santo na sua vida, que ilumina, que orienta. Então, ele sabe que é pecado ou não, ainda que não esteja de maneira explícita na Bíblia. E para os que não são do mundo, os que são do mundo, os que não conhecem Jesus, ou seja, os de fora, aí ele tem a consciência e também a cultura do povo que ele pertence, vai ajudar a saber o que é pecado e o que é certo e o que é errado. Então, mas a base fundamental é a Bíblia, em segundo lugar é a consciência. No caso, para os que acreditam na Bíblia, sim, a Bíblia, porque se alguém que não acredita na Bíblia vê que determinada coisa está listada, aí vai para a consciência. Bem, mas tem algumas religiões que dizem que o pecado não existe. Em que é que essas religiões se fundamentam para segurar esse argumento? Com umas interpretações errôneas. Os muçulmanos dizem que não existe pecado original. Houve aquela pergunta no início desse programa. Só o pecado na prática, no caso. Não, diz que o homem nasce bom. Essa teologia islâmica, o homem nasce bom e de vez em quando ele comete alguns erros e Allah perdoa. Então é isso. Então, não acredito que Jesus morreu pelos nossos pecados, nem que Jesus morreu.
Por que Jesus precisava morrer? Porque se não existe pecado, por que havia necessidade de Jesus morrer? Então eles negam até que Jesus morreu. Só que Jesus desmaiou na cruz e os discípulos pensaram que ele... Quer dizer, é um erro crasso na teologia islâmica, porque se nega que Jesus morreu, nega também a redenção, a expiação. Então, se nega a expiação, não tem pecado. Se ele nega que Jesus morreu, também Jesus não pode ter ressuscitado. E se Jesus não ressuscitou, disse Paulo, permanecer ainda nos vossos pecados. Então, volta tudo a estaca zero. É realmente um dos maiores erros da fé islâmica, é negar que não existe pecado original, negar que Jesus morreu. Se não negar que Jesus morreu, nega também que Jesus ressuscitou dos mortos. E as culturas, as civilizações que não admitem que existe pecado, criam suas próprias leis. E suas leis, muitas vezes, contrárias à palavra de Deus. Então, é um prejuízo muito grande. Estão indo para a condenação sem saber, achando que está agindo de maneira correta. Algumas religiões, elas dizem que o pecado não existe, existe apenas erros que são cometidos, que nesse caso aí as consequências são geradas apenas num contexto social, que não tem nada a ver com a divindade. Enfim, também essa questão aí, ela precisa ser tida com bastante cuidado? Os ateus, eles são uma religião também, embora ele diga que Deus não existe, mas ele cria suas próprias leis, né? Dizendo que o pecado não existe. Existem muitos deles, ateus, José Saramago. Saramago escreveu até uma matéria criticando a religião por causa do ataque às torres gêmeas, né? Um ateu criticando as religiões, mas que defende os direitos humanos, que defende a justiça, né? Tem ateus que são excelentes pais de família, bom pai, bom filho, cumpre as leis do seu país, tem um padrão, sabe, tem uma ética de causar inveja até a muitos cristãos até. Não deve nada para ninguém, honra seus compromissos, né? E são ateus, acham que pecado não existe. Mas há outros que partem para o caminho da violência, da corrupção, do crime, acham que não vai ter punição, que não vai acontecer nada. Então são as consequências das civilizações ou das religiões, dos grupos que negam que o pecado existe e aí cria suas próprias leis. Algumas são boas por causa do contexto social em que eles vivem, mas outras são nocivas porque negam a fé cristã. E se negou Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E as religiões, as filosofias orientais que também falam de que o pecado não existe, falam que o pecado não existe e que existem são apenas erros. Por que eles sustentam isso em que fundamento? Então, isso aí, eles baseiam isso na roda da reencarnação. Processo cíclico. Cíclico, exatamente. É o chamado samsara, né? Samsara, esse processo. Então, o mal que a pessoa faz hoje, então ele vai pagar na suposta encarnação que eles acreditam. E se a pessoa faz o bem, então quer dizer, quem faz o mal se reencarna numa coisa ruim. Até em animais, em barata, insetos, até eles acreditam. E quem faz o bem, você vai se reencarnando em pessoas de bem, até chegar ao grau zero, que eles chamam nirvana. E aí, essa pessoa é integrada ao divino. Isso aí são as crenças das religiões do Extremo Oriente, as religiões transcendentais do Extremo Oriente. Então, para ele não existe pecado. Esses são erros, são falhas que a pessoa vai pagar no que eles acreditam na próxima reencarnação. Mas o cristianismo não ensina reencarnação. O cristianismo ensina ressurreição. E todos os seres humanos vão ser ressuscitados. Os salvos, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós temos essa garantia. E vamos ser recompensados diante de Deus por aquilo que nós praticamos. E os incrédulos vão também responder diante de Deus por aquilo que eles praticam. E aí eles vão se preparar lá na frente o erro que cometeram em achar que não existe pecado. E as consequências de uma sociedade que nega a existência do pecado? São várias, né? Consequências
da incredulidade, sabe? O Evangelho, levar o Evangelho para uma comunidade que não crê que exista pecado, é complicado. Você vai levar muito tempo para primeiro explicar para ele o que é o pecado. Você fala que Jesus se ama, Jesus morreu pelos nossos pecados, não sei o que é pecado. Então, as consequências, tanto no âmbito religioso, porque no âmbito espiritual, a dificuldade para pregar o Evangelho para essas pessoas, e as consequências no âmbito social, porque vem práticas nocivas que aos olhos de Deus são pecados, e as pessoas vivem como se fosse algo natural. Bem, pastor, o tema é muito amplo. Falar sobre a doutrina do pecado não dá para a gente concluir num programa só, mas nós queremos agradecer a sua participação no Teologia em Foco de hoje e, quem sabe, renovarmos um próximo convite para um novo tema e, quem sabe, estendermos um pouco mais também falando sobre a doutrina do pecado. Muito obrigado, pastor Ezequiel Soares. O senhor pode se dirigir aos nossos internautas e cumprimentá-los. Eu que agradeço essa oportunidade, esse convite, e você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. É bom você se aprofundar. Se você é um crente em Jesus, então você tem literatura para se aprofundar nesse conhecimento. A nossa declaração de fé tem um capítulo inteiro que fala sobre a ramateologia, sobre a doutrina do pecado. E você que ainda não conhece Jesus, que pensa que o que está fazendo está correto, saiba que o padrão que Deus estabeleceu é a Bíblia. A Bíblia é o manual de Deus. Por exemplo, quando você compra uma geladeira e leva para casa, você vai dar uma olhada no seu manual. Naquele manual diz que você tem que ligar essa geladeira na voltagem 110, aí você vai ligando no 220, o que vai acontecer? Você vai queimar a sua geladeira. Por quê? Porque você está descumprindo o manual do fabricante. O fabricante, todas as regras que o fabricante coloca no seu manual são regras boas para a preservação, para o bom uso daquele objeto. E nós, seres humanos, somos obras de Deus. Deus nos criou. Então, somente Ele sabe o que é bom para a vida humana. Agora, deixar de lado o manual de Deus para criar o seu próprio manual, achando que pecado não existe, e que isso é coisa dos crentes, que isso é coisa da cabeça do apóstolo Paulo ou da Bíblia Sagrada, você está correndo um grande risco. A própria experiência humana comprova isso. Portanto, você que ainda não conhece Jesus, que ainda não tem essa experiência, é momento de reflexão. Procure uma igreja evangélica, procure ler a Bíblia, que o Espírito Santo vai falar com você, que ele tem interesse na tua alma e na tua vida. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Esta edição do Teologia em Foco fica por aqui. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos. Que Deus vos abençoe.